Queridos, abre a sua Bíblia comigo. 2 Coríntios. Quero falar de algo muito simples, porém bastante profundo, que envolve muito a nossa vida cristã. Segunda Coríntios 5, verso 17. 2 Coríntios 5, verso 17. Fala uma coisa para mim, vocês estão bem aí? Estão confortáveis aí? Glória a Deus. Se eu tivesse uma só frase, uma só mensagem para te trazer, sabe o que eu te diria? Jesus te ama incondicionalmente. Incondicionalmente, querido. Independente de tudo aquilo que você fez, independente de tudo aquilo que você já, dos seus tropeços, das suas falhas, independente, Jesus ama você. Isso é uma verdade absoluta sobre a sua vida. Amém? Hoje eu quero que você entenda um pouquinho mais desse amor de Deus, aquilo que Ele fez comigo e com você. Quero falar de um texto muito simples, quero falar só desse texto e quero tentar enriquecer a sua fé e a sua vida através dele. Então, eu quero falar sobre isso. Nova criatura. Para quem gosta de anotar, para quem está anotando, o tema da mensagem é nova criatura. E diz lá em 2 Coríntios 5,17 assim, dá até para a gente ler aqui. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas. Feche seus olhos lá mais uma vez. Querido Pai Celestial, nós queremos te agradecer, Senhor, pelo privilégio que nós temos e a honra de sermos ministrados pela Sua palavra, Senhor, de sermos servidos, Senhor, pela Sua palavra. Nessa hora nós abrimos, Senhor, o nosso coração para receber a semente do Senhor na nossa vida e que essa semente venha gerar frutos a 100 por 1 em cada um de nós. Senhor, nós declaramos frustrado todo plano do maligno, Senhor, para tentar nos distrair, para tentar nos levar para longe daqui. E nos declaramos, Senhor, atentos àquilo que o Senhor está querendo falar conosco. Em o nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Primeira coisa que me chama muita atenção no texto Jean, pode deixar o texto aí o tempo todo, tá? É que ele diz assim, e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas. O primeiro ponto da mensagem que eu quero conversar com você hoje é o seguinte: onde eu estou? É uma pergunta. Onde eu estou? E a Bíblia diz assim, e assim se alguém está em Cristo. Eu quero declarar uma verdade sobre você. No mundo espiritual, você está em Cristo. Amém? Diz que se essa pessoa ela está em Cristo, ela é nova criatura. E se ela é nova criatura, as coisas velhas já passaram. E se as coisas velhas já passaram, eis que existe um horizonte, algo novo pela sua frente. Queridos, isso é para gerar muita esperança em nós. Isso é uma verdade bíblica que Paulo direcionou para as nossas vidas, para aqueles que eram os gentios, que somos nós. Então, estar em Cristo, querido, envolve ter Jesus não apenas como Salvador da minha vida, mas envolve ter Jesus como Senhor da minha vida. Uma coisa é ter Jesus como Salvador. Jesus, Ele me salvou e glória a Deus por isso, querido. Não existe nada que eu possa fazer para que isso não aconteça. Jesus já completou a obra, Ele já consumou a obra na cruz e Ele trouxe salvação dos pecados para a humanidade. Isso é um fato, já aconteceu. Jesus, querido, abra lá comigo em Gálatas 5.
Jesus, ele é tão bondoso, tão bondoso. Se prepare para se chocar. Eu sempre trago uma coisa aqui que te choca, né? Mas Jesus, ele é tão bondoso que a Bíblia diz assim, ó: foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Ó, para a liberdade foi que Cristo te libertou. Queridos, o que eu quero te dizer é que Jesus, quando ele te salva, ele não te salva para te prender. Ele te salvou para te liberar. Eu não ouvi nenhum amém. Queridos, Jesus, ele não fez uma obra pensando em um ato de barganha com você. Ele salvou eu e você para nos liberar. Você é livre. Porém, a Bíblia continua dizendo assim: permaneceis, pois, firmes, e não vos submetais de novo a um jugo de escravidão. Antes nós vivíamos escravizados, e Jesus nos salvou. Ele nos salvou e nos trouxe de novo para um império, ou para o reino do Filho do seu amor. Nós não fomos trazidos para uma religião. Nós não fomos trazidos para uma filosofia humana. Nós não fomos trazidos para uma cultura feita por uma mentalidade humana. Nós fomos trazidos para o reino do Filho do seu amor. Agora, eu preciso entender uma coisa: que estar em Cristo diz respeito a entender que Jesus deve ser muito mais do que o meu Salvador. Eu preciso permitir de forma consciente que Ele é o Senhor da minha vida. Essa palavra Senhor, querido, no grego, é Kyrios. O que significa, pastor, o que significa Kyrios? Significa dono, proprietário, aquele que tem o domínio, o governo, a administração. Eu preciso permitir que Ele seja o meu dono. Agora não é mais eu que sou o meu dono. Eu reconheci que alguém me salvou pela graça, unicamente pela graça. Ele me salvou pela graça. Eu não merecia nada. Não existia nada em mim e não existia nada em você que atraísse Ele de forma positiva a salvar, a nos salvar. Mas Ele foi movido pela própria santidade dEle, pelo próprio amor dEle a nos salvar. E aí, quando eu entendo isso, que Ele me salvou e Ele me liberou, eu entendo que não existe uma outra forma melhor de viver do que com essa pessoa. Porque Ele não cobrou nada de mim. Ele simplesmente me salvou e para a liberdade Ele me salvou. Só que agora eu, de consciência, eu aceito esse Kyrios. Eu aceito esse proprietário sobre a minha vida. E o que isso implica? Isso implica em não mais viver as minhas regras. As regras são dele. Não é mais do jeito que eu pensava. Muitas pessoas são salvas por Jesus e elas querem viver na regra delas. Sim, Senhor Jesus, eu aceito a tua salvação, porque afinal de contas eu quero ir para um lugar melhor. Eu quero ir para o céu, eu quero viver coisas boas, mas eu quero viver as minhas regras. Se o Senhor quiser me salvar, vai ser assim. Não, querido, não é uma negociação. Ou não deveria ser uma negociação. Jesus nos salvou para a liberdade. Mas nós precisamos entender: eu quero aceitar Jesus como meu Senhor, o meu proprietário. E eu quero viver as regras dEle, os mandamentos dEle, o jeito dEle. O que isso implica? Implica em não mais viver sobre a minha própria justiça. É a justiça dEle. E qual que é a justiça de Deus, querido? A justiça de Deus é quando uma pessoa faz mal para mim, e aí eu falo assim: Deus, pesa a tua mão sobre ele, porque eu sou filho, então agora vai lá e pesa a tua mão. É isso que é a justiça de Deus? Não. A justiça de Deus, a pessoa fez mal para mim, ela me traiu, ela me enganou, ela mentiu para mim, ela me roubou. Sabe qual que é a justiça de Deus quando eu oro assim? Deus, faça a sua justiça sobre a vida dessa pessoa. Sabe o que Deus, Ele ouve quando você pede justiça sobre uma coisa? Ele ouve assim: Pai, vem com teu amor e perdão sobre a vida daquela pessoa.
isso é justiça de Deus, querido. Isso é conselho de Deus. Deus não pensa como pensa o homem. O homem pensa em justiça como um ato de condenação, julgamento e pagamento de dívidas. Se Deus pensasse assim, Ele não enviaria Jesus para morrer por nós, querido. Porque tudo que nós devíamos para Deus, nós tínhamos que pagar com a nossa eternidade no inferno. Mas a justiça de Deus moveu a Ele a enviar Jesus para morrer no Calvário e nos trazer amor e perdão. Amor e perdão, querido. Sabe, queridos, muita gente não gosta de ouvir isso. Gosta de ouvir que Deus é um Deus irado, um Deus carrasco, um Deus, sabe, que castiga. Eu quero dizer uma coisa para você que eu já disse aqui várias vezes, querido. Deus, Ele mostrou essa faceta dele no Antigo Testamento. Jesus, quando veio e estabeleceu a nova ordem sacerdotal, a ordem de Melquisedeque, quando Ele veio exercer essa nova aliança, Ele mostrou uma faceta diferente de Deus. Uma faceta que poucos conheciam e que infelizmente ainda muito poucas pessoas conhecem, que é a faceta de que Deus é amor. Deus é amor, queridos. Deus é Pai. Antes de Jesus, as pessoas não conheciam Deus como Pai. Não conheciam Deus como Pai. Conheciam Deus como fogo consumidor. Agora, Jesus vem e agora Ele intercede por nós. E aí as pessoas falam assim: Deus, pesa a tua mão. Sabe, Deus, faça justiça. E quando elas pensam em faça justiça, extermina a vida daquelas pessoas que me fazem mal. Porque vai ter sabor de mel. Você que me viu passar na prova e não me ajudou. Como é que é o resto lá? Redeu, você que canta essa música. Sabe, querido, Deus não é um Deus vingativo. Deus não é o diabo. Deus não é o diabo. Sabe, que está olhando para você e que quer te exterminar, que quer te fulminar. Deus não. Porque se Ele quisesse isso, aquele que foi levantado numa cruz, Ele não falava assim: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Esse é o nosso Deus, querido. Esse é o seu Deus. Pai, perdoa eles, não sabem o que fazem. Deus, mas eu já fiz tanta coisa ruim para o Senhor. Sabe, eu já fiz tanta coisa ruim na minha vida, eu já blasfemei tanto do Senhor. Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. A fulminação de Deus, o fogo consumidor de Deus não vem sobre mim, sobre você, por causa dessa frase, querido. Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Jesus intercede por você o tempo todo, querido. Amém? Ele ama você. E estar em Cristo implica também em não viver mais debaixo da minha cultura. Antes eu tinha uma cultura, agora vivo sobre a cultura do reino de Deus. Agora, antes eu vivia sobre a minha cultura, sobre o meu jeito. A vida toda eu fui ensinado pelos meus pais que é assim. Um exemplo muito comum que acontece. Eu fui ensinado pelo meu pai que toda vez que eu errasse, eu tinha que ser castigado, eu tinha que apanhar muito. E a única coisa que eu aprendi é que eu apanhava. Agora, na cultura do reino de Deus, eu chamo meu filho. Filho, eu tenho aqueles 3 passos. Lembra quando nós falamos sobre criação de filhos? Agora, eu tenho meu olhar de amor para a criança, ela é maior, 50% maior em carinho. A minha forma de falar com a criança é 50% maior em amor. E os meus toques nessa criança é 50% maior em carinho. Agora, se eu tenho 50%, sabe, toda hora que eu tô olhando para a criança e bravo, carrancudo. Toda vez que eu vou falar com ela, sempre em bronca, em bronca, em bronca. E toda vez que eu me direciono a ela é em correção. O que eu tô construindo na vida dessa criança? A Bíblia fala, querido, a Bíblia fala que nós temos que corrigir nossos filhos com a vara. A Bíblia fala sobre isso. Só que muitos pregadores, muitos pastores, eles pegam simplesmente só isso e continuam fazendo a mesma cultura que os nossos pais faziam antigamente. Não é só isso, querido. Onde é que eu estou mostrando a cultura do amor e do perdão, da justiça de Deus para a vida do meu filho?
Depois que eu estou fazendo tudo isso, se eu não percebo uma mudança nele, aí sim eu coloco ele para pensar, porque eu estou querendo ensinar ele. Aí ele fica lá pensando. Pensa no que você fez. Você acha que é certo? E ele vai raciocinar. Ele vai pensar e vai entender que atitudes têm consequências. Você vai pensar. Se depois que ele pensou, depois que ele passou por todo esse processo, ele teve, ele fez o que queria fazer de forma consciente, desobedecendo, porque ele já pensou, e ele sabe que eu amo ele, e ele fez, aí sim. Aí eu vou levar ele pro quarto, vou conversar com ele, você sabe porque você vai ser corrigido. Você tem que ver o João. Ele tenta negociar, vai doer, quantas você vai dar? Vai ser 3? Não, dá pra ser só 2, uma só. Me libera dessa hoje e tal. Pensa no negociador. Mas ele está sendo ensinado. E sendo ensinado como? Na cultura do reino de Deus. Na cultura do reino de Deus. Não é mais na cultura do jeitão humano. Então, ser nova criatura, querido. Estar em Cristo envolve ter uma mente de abundância. Queridos, presta atenção nisso. Estar em Cristo envolve ter uma mente de abundância. Envolve ter uma mentalidade de vencedor. Você e eu precisamos ter uma mentalidade de vencedor. Nós não podemos andar pela terra, querido, de cabeça baixa. O maior de todos os espíritos habita dentro de você. O Espírito Santo está dentro de você. O melhor de Deus já foi enviado. O melhor de Deus não está por vir. O melhor de Deus já foi enviado para habitar dentro de você. E eu e você temos que andar por aí de cabeça erguida. Eu digo assim, não altivo, sabe? Não arrogante. Não, mas sabendo que nós somos mais do que vencedores. A pergunta é, querido, Jesus venceu ou perdeu? Vocês não ficaram na dúvida, né? Jesus venceu ou perdeu? E se eu estou em Cristo, eu sou um vencedor ou um perdedor? Se ele venceu e você está nele, você é mais do que vencedor. Você caminha em cima dessa vitória, querido. Estar em Cristo deve partir dessa máxima: eu sou mais do que vencedor. Fala assim: eu sou mais do que vencedor. Abra para mim lá Romanos 8. Romanos 8, 36. Romanos 8, 36. E pode deixar aí aberto. Olha lá. Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, e fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, nós somos mais do que vencedores. Em todas essas coisas, porém, nós somos mais do que vencedores. Em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores. Por meio daquele que nos amou. Por meio de Jesus que nós somos mais que vencedores. Isso é fato. Já aconteceu. Jesus morreu para que nós estivéssemos nele. E queridos, eu como pastor, eu não posso pregar sobre a graça para um povo que não entende isso. Você é mais do que vencedor. As minhas mensagens têm que partir em cima disso, de que você já é um vencedor. Se eu ficar pensando de que um dia, quem sabe, talvez você vai vencer, eu não vou pregar sobre a graça, eu vou pregar sobre lei, eu vou pregar sobre sacerdócio levítico. E não, existe uma nova aliança que já foi feita. Olha só, querido. Para alguns aí que me conhecem, sabe que a vida toda minha, desde os 4 anos de idade, eu por determinação médica, ou por conselho médico, o médico instruiu minha mãe a me colocar em um esporte agressivo de combate para eu extravasar. E minha mãe me colocou no judô, eu a vida toda fiquei no judô até os 16 anos de idade, dos 4 anos até os 16. Dos 16 eu conheci o jiu-jitsu e comecei a praticar o jiu-jitsu. E eu tinha uma mentalidade de que um dia, quem sabe, eu iria vencer. E ali nos treinos, ali você perde, ali você ganha e tal.
E eu ia para as competições, eu perdia. A maioria das vezes que eu ia, perdia nas primeiras vezes. E certo dia, no dia 25 de agosto de 2002, aconteceu um fato que marcou a minha vida. Eu fui para a cidade de Bauru para competir no Campeonato Paulista de Jiu-Jitsu. E eu cheguei ali com uma mentalidade, querido. Vou disputar mais um campeonato, né? Tinha, sim, um desejo de vencer, mas a minha mentalidade era uma mentalidade de escassez, era uma mentalidade de derrotado. E ali eu venci uma luta, venci outra luta, fui pra semifinal e venci. E quando eu entrei na luta final, eu entrei assim, eu tô muito cansado, o cara deve estar inteiro e eu não vou vencer. Mentalidade de derrotado. Até que aconteceu, querido, que a luta foi desenvolvendo e o cara cometeu alguns erros, ele entregou a vitória na minha mão. E de repente eu me vi em uma situação diferente. Eu vou ganhar isso aqui. E eu segurei aquilo porque eu ia ganhar. E, queridos, a primeira vez na minha vida eu fui campeão paulista de jiu-jitsu na cidade de Bauru. A questão, querido, que eu quero que você pegue, que você entenda aqui. A minha mentalidade deu um clique. Plac. Eu não sou mais um perdedor. Eu sou um vencedor. E, queridos, a forma com que eu chegava nos ambientes, nas academias, nas competições, era diferente. Eu sei que eu sou um vencedor. Eu sou um campeão paulista. Queridos, eu estou falando de algo humano, de uma coroa corruptível. Ei, existe uma coroa incorruptível que foi colocada sobre a sua cabeça, de mais do que vencedor. Queridos, a forma dos meus adversários, os meus inimigos me veem, era diferente. Chegou o Fábio, campeão paulista aí. Ele vai lutar, ele vai lutar, ele vai lutar. Você consegue entender? Se eu absorvo esse entendimento de que eu sou mais do que vencedor, eu mexo até na vida daqueles que são meus inimigos. Quem são meus inimigos? Não é sangue e carne, mas é os principados e potestades, aqueles que querem nos destruir de verdade. Queridos, o nosso inimigo não está sentado do nosso lado. Às vezes o diabo usa pessoas, mas nós precisamos absorver isso. Eu sou mais do que vencedor. Amém? Agora, querido, que eu firmei isso, em mim, que eu estou em Cristo, que Ele não é apenas o meu Salvador, que Ele é o meu Senhor, e que nele eu recebo essa mentalidade de vencedora. O que eu preciso entender? Segundo ponto, querido. O novo não combina com o velho. O novo não combina com o velho. O texto lá de 2 Coríntios 5,17. Por gentileza. E assim, se alguém está em Cristo, o que acontece? Ela é nova criatura e as coisas antigas já passaram. Ela é nova criatura e as coisas antigas já passaram. Eu sou nova criatura. Diga assim, eu sou nova criatura. E as coisas antigas já passaram. Queridos, eu recebi Jesus como meu Salvador e Senhor. E eu preciso entender que as coisas velhas já passaram. Eis que elas não combinam mais com a minha nova natureza. Elas não combinam mais com a minha nova natureza. Se eu sou nova criatura, querido, eu faço parte de um tipo de criação que nunca existiu, porque o que é novo, amém? Tudo que Deus criou até ali ainda não tinha sido criado. Agora, Jesus enviando o seu Espírito para habitar no homem, coisa que nunca existiu antes, agora existiu uma nova espécie sobre a face da terra, a espécie das novas criaturas. Se eu sou nova criatura, se você é nova criatura, é porque você nunca existiu, querido. Agora você imagina isso, esse pensamento de que eu sou mais do que vencedor, associado a esse nova criatura, sobre uma criação que nunca jamais existiu. Queridos, o diabo não consegue te entender. Ei, o diabo não consegue te entender. Ele olha para você e fala, o que é isso? Eu nunca vi esse tipo de criação aqui sobre a face da terra. Como assim? Um ser humano limitado onde Deus habita nele e ele habita em Deus. O diabo não te entende. Ele não te entende. Abra comigo lá
em Colossenses 3:5. Aqui na tela, por gentileza. Colossenses 3, a partir do verso 5. Olha só o que Paulo, o próprio apóstolo Paulo está dizendo. Fazeis, pois, morrer a vossa natureza terrena. Agora, querido, preste atenção. O novo não se dá com o velho. As coisas velhas têm que ficar para trás. E o que é essas coisas velhas? O que é que tem que ficar para trás? Ele diz assim: agora que você é nova criatura, que você tem uma nova natureza em Deus, faça, pois, morrer a vossa natureza terrena. Prostituição, impureza, paixão lasciva. Não, deixa lá, por gentileza. Volta lá. Paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é idolatria. Queridos, nós temos que deixar essas coisas, mas daí você pode tomar um choque, né? Pastor, você está me chamando de prostituto ou prostituta? Não, querido. Porque prostituição não é só aquilo que nós conhecemos da nossa cultura. Prostituição tem uma abrangência muito maior. E nós temos que conhecer o que é que nós temos que deixar. Prostituição, querido, está ligado a adulterar aquilo que é original. Quando alguém pega lá uma placa lá que é ALM e pega aquele L e coloca duas fitinhas lá de fita isolante, o que ele acabou de fazer naquela placa? Ele adulterou a placa. E prostituição e adultério são sinônimos. E toda vez que eu adultero aquilo que é original, eu vivo em prostituição. Então, queridos, Deus nos separou para ser santos. E toda vez que eu não ajo como alguém santo, toda vez que eu ajo como alguém que não é vencedor, toda vez que eu ajo como alguém que é um derrotado, sendo que Ele me fez originalmente como um vencedor, o que eu estou fazendo? Adulterando aquilo que é o original. A Bíblia fala muito, querido, sobre aqueles que se prostituíam com os postes ídolos. Lembra disso lá? Toda vez, querido, que eu coloco a adoração naquilo que não é Deus, eu estou me prostituindo. Toda vez que eu coloco a adoração em um carro, toda vez que eu coloco a adoração em um time de futebol, quando eu coloco a adoração, sabe, nos meus amigos, na minha roda de parceiros, no meu trabalho, sabe, o meu trabalho é o meu Deus. Queridos, é ruim essas coisas? É ruim você, de vez em quando, tirar um tempo lá para assistir um futebol dos teus amigos, conversar, dar risada? É ruim. O que é ruim? É eu idolatrar isso, colocar isso acima de Deus. E a Bíblia fala assim, ó: deixa essas coisas. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, a prostituição e a impureza também. O que é impureza? A impureza, a gente pensa muito em impureza mental, não é? Naquilo que eu penso. E às vezes quando eu penso em impureza, eu penso em algo sexual. Mas não é só isso, querido. Existem formas impuras de pensar em várias outras coisas. Impureza física. Também a gente pensa em impureza física sempre na área sexual. Mas existem vários tipos de impureza que eu posso fazer com o meu corpo para tornar ele impuro. E eu preciso deixar essas coisas. Eu preciso fazer morrer essa natureza terrena em mim. Existe um tipo de impureza, querido, que é uma das mais escondidas, que é a impureza moral. Impureza moral. Sabe? No engano, no engodo, tentando maquinar as coisas, tentando passar pessoas para trás. Eu preciso ser honesto com os meus compromissos. Eu não posso ter dívidas, querido. Uma coisa é eu ter dívidas, outra coisa é eu ter compromissos. Você comprou um carro em 60 vezes e todo mês você vai lá e paga a sua prestação. Você tem dívida? Você está pagando. Você tem um compromisso. Dívida, querido, é aquilo que a pessoa fica lá na porta da tua casa lá. Você não vai pagar, não? Querido, viva em leveza. Porque o mundo tem tentado trazer uma carga, um peso para cima das pessoas, dizendo que elas são endividadas. Querido, você está pagando seus compromissos? Sim. Então você não é uma pessoa endividada. É uma mentira.
E o peso disso, querido, vem sobre nós e muitas vezes não deixa a gente dormir. Eu sou uma pessoa endividada porque eu comprei um carro e agora eu tenho que pagar. Queridos, calma. Tá pagando? Agora não tá? Baixa o padrão. Sabe, entrega o carro, pega um carro melhor, daquilo que dá para você pagar. Viva uma vida tranquila. Faça morrer também a sua paixão lasciva. Quando eu falei sobre isso, quando eu li sobre isso, eu pensava que faça morrer a sua paixão lascívia. Não é paixão lascívia. Muitas pessoas sabem o que é lascívia, que é um pensamento sobre coisas impuras na área sexual. Só que aqui ele está falando assim, faça morrer a sua paixão lasciva, que é um desejo exacerbado, um amor, uma paixão exacerbada pelas coisas daqui da terra. Certa vez, ligaram para mim lá em Curitiba, falaram, pastor, a minha irmã está endemoniada, está querendo matar minha mãe, corre lá na casa dela, porque ela está querendo matar minha mãe e ela está querendo matar o namorado dela também. Vai eu lá, corri lá, eu e o Rideu, chegamos lá, a menina era da igreja, querida, ela foi criada junto com a gente dentro da igreja. Uma menina linda, linda. É irmã de uma das discípulas que eu tinha lá. E eu e o Rideu chegamos lá, a menina estava endemoniada, querida, endemoniada. Aquela menina linda, recatada, que vivia sentada dentro da igreja, ela deixou com que aquela paixão lasciva pegasse ela. O diabo encravou as unhas na mentalidade daquela menina. Aquela menina destruiu um casamento, porque ela era muito linda. Ela destruiu um casamento e começou a namorar com aquele homem que tinha uma família, filhos, destruiu. E a mãe dela, querendo que ela fizesse as coisas direito, e não concordava com ela. E ela ficou endemoniada com a mãe dela, queria matar todo mundo. Chegamos lá, a menina estava em litros de suor. Chegamos lá, o Rideu foi pra cima dela, já impôs as mãos sobre a cabeça dela, libertou, tirou aquele demônio da vida daquela menina, só que ficou um ambiente opresso naquele lugar, e nós sentamos com ela para tentar entender o que estava acontecendo ali. E aí eles nos contaram que aquele homem era um homem casado, ele nem tinha se separado, só que estava vivendo com ela. E eu peguei e falei para ele, meu amigo, pega as tuas coisas, vai embora, volta para sua família, na frente dela. Aí ela endemoniou de novo. Ele é meu, ele é meu, ele é meu. Queridos, às vezes os demônios, eles seguram a vida da pessoa por causa de uma paixão lasciva, de um desejo exacerbado. Às vezes por causa de um carro, querido, por causa de algo material. Os demônios têm acesso, eles conseguem caminhar por esses caminhos de trevas e chegar à vida de uma pessoa e segurar a vida de uma pessoa por causa dessas coisas. E Paulo está falando, faça morrer essa natureza terrena. Satanás e seus demônios, queridos, eles têm acesso à vida das pessoas pela natureza terrena. E nós temos que fazer morrer a nossa natureza terrena. Colocar de lado essas coisas. Também faça morrer o seu desejo maligno, que é o quê? A natureza perversa, destrutiva. Nosso modo de pensar, de agir e de sentir antigos. O livro de Miqueias, no capítulo 2, querido, fala assim que aqueles que, ao deitar, pensam em coisas más, e que no momento de dormir pensam nas suas iniquidades, no momento que acordar, eles vão praticar, porque o poder está nas suas mãos. Queridos, o que nós temos pensado? Semana passada nós fomos ministrados pela pastora Lígia, falando sobre ter o mesmo pensamento. Quantas vezes, né? Eu não tinha percebido isso. Quantas vezes falava isso na carta de Paulo aos Filipenses? Tem o mesmo tipo de pensar, o mesmo tipo de pensar, o mesmo tipo de pensar, a mesma forma de pensar. O que você tem pensado? Quando você está sozinho, o que você tem pensado? O que tem passado pela sua cabeça? Quais são as suas maquinações? Aquilo que você pensa é sobre matar, roubar e destruir? Ou você pensa em vida em abundância? Você pensa sobre maquinar para falar, fofocar da vida de outras pessoas, para falar mal de outras pessoas, para, sabe, denigrir, destruir a vida de alguém, para roubar, para matar, para destruir? Ou você pensa em vida e abundância? Você pensa em abençoar a vida de alguém? Eu estou pensando aqui, o que é que eu vou fazer para a vida da Poliana para abençoar a vida dela? O que é que eu vou fazer para a vida do Fábio para eu abençoar a vida dele? O que é que eu vou fazer? Quando você fica sozinho, o que você fica pensando? Que as pessoas ficam maquinando contra você? A Bíblia fala, querido, que o amor não suspeita mal.
E nós temos que abandonar essa natureza, querido. Abandonar essa natureza. Esse velho não cabe no novo. Você é nova criatura. Esses tipos de coisas não cabem mais em você. E a última coisa, querido. Faça morrer a vossa avareza. Ou o que é avareza? Esse desejo ávido de ter mais. De cobiça, sabe? De acúmulo. Eu quero ter. Eu vivo a minha vida só para ter. Eu acordo pensando em ter. Eu vivo a minha vida ao longo do dia pensando em ter e como é que eu vou ter. E eu deito, durmo pensando em ter. Queridos, nós temos que pensar em ser. Ser, querido. Ser. Ser como Ele e servir como Ele. Nós estamos na terra, querido, para ser moldados à imagem e semelhança do Senhor Jesus. Posso ouvir um amém? E ele continua dizendo lá, próximo versículo, verso 6. Por essas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Porque ele está dando uma ordem, né? Ora, essas mesmas coisas andastes vós também no outro tempo. Era em outro tempo que você vivia essas coisas. Não cabe mais agora, era em outro tempo. Em outro tempo, quando vivies nela. 8. Agora, porém, despojai-vos, sabe? Tirai essa roupagem. Igualmente de tudo isso. Do que? Ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. O que é, querido, despojar-se? É se livrar disso, jogar fora isso. A ira, a indisposição ou a disposição natural ao mau humor, a raiva e a vingança. Isso não cabe mais na sua vida. É uma vida nova, de nova criatura. A indignação, o que é indignação? A fúria, a ira que ferve de forma imediata. Queridos, isso era uma coisa que eu brigava muito. Sabe, acontecia alguma coisa ali com meu filho, já explodia. Hoje eu tenho melhorado um pouquinho. Mas o que eu preciso fazer? Eu preciso reconhecer que isso faz parte da natureza humana. E que eu tenho que fazer morrer isso. Se eu reconheço isso, eu coloco diante de Deus. Eu falo, Deus, Espírito Santo, eu preciso de ajuda. Eu não tenho conseguido. E eu quero conseguir, eu quero começar. Porque eu sou um vitorioso. Eu vivo em vitória, eu posso vencer isso. E eu vou vencendo isso. O problema, querido, é falar assim, não, nada a ver. E continuar vivendo nisso. Aí eu sou uma nova criatura, mas eu não vivo como uma nova criatura. A maldade. O que é maldade? É malícia. Sabe aquela esperteza, aquele jeitinho brasileiro? Esse tipo de coisa tem que morrer. A maldade, querido, ela é o duplo sentido. Quero dizer uma coisa para vocês, querido. Cuidado com as piadas. Certo dia eu estava no churrasco com alguns amigos. E lá me apresentaram um rapaz que eu tinha que fazer amizade com ele. Era uma pessoa boa. E a gente começou a contar piadas. Contar piadas. E queridos, no ambiente de piadas, ele é muito perigoso. Porque no meio daquelas piadas, alguém conta uma piada suja. Uma piada de maldosa, de duplo sentido. O que eu tinha que fazer, querido? Eu tinha que fechar a minha expressão. Tipo, eu não concordo com isso. Eu tenho que me posicionar, querido. Porque a gente tá naquele ambiente de rir, né? Eu tenho que tomar muito cuidado, querido, com a maledicência, com o duplo sentido. Eu tenho que fazer morrer isso em mim. E eu tenho que fazer morrer em mim a linguagem obscena no modo de falar. Sabe, esse discurso baixo, o xingamento, palavras sujas. Queridos, a mesma boca que adora a Deus não pode ser a mesma boca que fala essas palavras torpes. Eu tenho que tomar consciência disso. Eu tenho que limpar a minha boca, querido. Isaías, ele reconheceu isso diante de Deus. Ele saía falando para todo mundo, ai de ti, porque Deus vai te pegar e tal. Até que um dia Deus se apresenta para ele. Ele fala o quê? Ai de mim. Quando Deus se apresenta para a pessoa, não é mais ai de ti. Quando a presença de Deus se manifesta em um lugar, é ai de mim. Ai de mim, porque eu sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram ao Senhor, o Rei. Diz que um anjo pega uma tenaz, uma brasa do altar, e toca onde a ele? A língua. Por quê? Ele reconheceu que a boca dele era impura.
E se eu não reconheço que a minha boca é impura, querido, se eu não reconheço e me coloco diante de Deus, dificilmente, querido, eu vou mudar a minha forma de falar. Nós precisamos nos despir do velho homem, assumir o novo e se revestir do novo homem. O novo não combina com o velho, querido. Existe uma frase, querido, de um físico chamado Albert Einstein, não sei se vocês conhecem ele, ou já ouviram falar, que diz assim, um conceito de insanidade. Sabe o que é insanidade? É fazer todos os dias as mesmas coisas e esperar resultados diferentes. Insano isso. Isso não é possível, isso não vai acontecer. Você quer resultados diferentes na sua vida, sim ou não? Eu preciso entender que eu preciso mudar as minhas atitudes. Eu preciso fazer morrer a minha natureza terrena. Verso 9. Não mintais uns aos outros. Isso eu não preciso explicar. Uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos. 10. E vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Queridos, você acredita que isso é possível? Sim ou não? Nós precisamos se despir do velho homem, querido. É possível. Está acontecendo o tempo todo. Pessoas estão se despindo do velho homem. O último ponto, querido, e o ponto mais rápido, o terceiro ponto, eu mudei. Eu mudei. Eis que se fizeram coisas novas. 2 Coríntios 5,17. Uma coisa eu preciso entender, que Jesus não quer resolver os meus problemas. Segura lá de novo outra frase chocante, querido. Jesus não quer resolver os meus problemas. Jesus quer resolver a minha vida. E quando eu acho que Jesus veio para resolver os meus problemas, eu olho para esse texto e eu falo que o texto é mentira. Jesus, ele não veio resolver meus problemas, ele veio me resolver. E assim, se alguém está em Cristo, se alguém recebeu Jesus não só como Salvador, mas como Senhor, e que tem essa mentalidade de vitorioso, ele é nova criatura, uma espécie que nunca existiu. As coisas antigas já passaram, e eis que ele me fez novo. Um novo horizonte se abriu sobre mim. Agora que eu firmei isso em mim, de que eu estou em Cristo, e que ele não é apenas o meu Salvador, ele é também o meu Senhor, e que nele eu recebo essa mentalidade vencedora, agora sim, eu posso entender quem ele está querendo que eu seja. Olha só, às vezes eu tenho que entender que nós estamos em Cristo, ele é Salvador e Senhor, e que nós somos vencedores. Já entendemos isso. Nós não precisamos mais viver da forma com que nós vivíamos. Agora nós podemos fazer morrer a nossa natureza terrena. E agora, tudo se fez novo. Nós precisamos saber algumas coisas, querido. Eu quero que isso seja impresso no seu coração, pelo Espírito Santo. Nós precisamos saber que a nova criatura, querido, eu e você, a nova criatura não é reforma da velha. A nova criatura, ela foi transformada. Você não foi moldado, ajeitado, não, você foi transformado. Você é nova criatura. A nova criatura precisa saber que ela é obra de Deus, não é obra sua. Não foi eu que fiz quem eu sou, não foi o Rafael que fez o que está sendo feito ainda e sendo trabalhado. É Deus que está fazendo. A obra que está sendo feita na sua vida não é você que está fazendo, é Deus que está trabalhando. Eu posso ouvir um amém? Da forma, no espiritual, Deus está te transformando de dentro para fora, querido. Ele te transformou, ele te reavivou no espiritual. Ele está mexendo em você na área emocional, e nisso vem tocar a área física sua.
A nova criatura precisa saber que ela foi remida, liberta e comprada. Você tem um dono. E esse dono cuida de você. Cuida de você na provisão. Ele cuida de você trazendo carinho, amor, favor de Deus. Ele cuida de você. A nova criatura, querido, não tem mais condenação sobre ela. A nova criatura, aqueles que estão em Cristo, não existe mais condenação para aqueles que estão em Cristo. Não existe mais. Querido, toda vez que você pensar, eu não sou digno disso, daquilo, eu quero relembrar você que nenhuma acusação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aleluia! Não tem mais acusação. Não tem mais inclinação para as coisas da carne, querido. Agora, a nossa forma de pensar, de agir e de sentir é movida pelo Espírito Santo. A nova criatura é guiada pelo Espírito. Suas atitudes são de filho de Deus. Eu quero concluir, querido, citando esse texto de novo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que fizeram novas. Eu parafraseei esse versículo por mim mesmo, assim: se eu estou em Cristo, se eu aceitei Ele como o Salvador e Senhor da minha vida, eu sou uma nova criação de Deus. A forma de agir, de pensar e de sentir já passou. Agora, um novo horizonte se expandiu na minha frente, porque eu sou nova criatura. Você pode se colocar em pé, querido? Você é nova criatura. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Creia nisso, querido. Creia nisso. Você pode dar uma forte salva de palmas porque Jesus fez isso na sua vida?